E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, com gosto de queijo. E nem tudo nessa vida é só acerto, né? A gente erra também, eu também erro. E foi justamente a partir de um erro meu que eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar com você, para que você se atente a essa situação e, de repente, não cometa esse mesmo erro que eu cometi, porque o resultado foi esse daqui, ó. Bom, isso diz respeito a um probiótico que eu fiz. Eu fiz o probiótico com base numa salmoura, né? Então vegetais lactofermentados. Isso daí consiste em você ter os vegetais e ter uma salmoura. Essa salmoura é que vai selecionar as bactérias daquele meio ali e só, ou pelo menos a maior parte das bactérias que vão sobreviver são bactérias produtoras de ácido lático, e são justamente essas que a gente busca para fazer o nosso queijo vegetal, para que ele fique com gosto de queijo. Então até aí tudo bem. Quando eu fui provar esse probiótico, que eu percebi um sabor levemente alterado, e aí que a coisa não estava bem, ou seja, estava fora do padrão, e pelo sabor que eu senti, eu não ia usar aquilo lá. Então não tinha como não descartar aquilo, acabei jogando fora. Mas o que acontece? É importantíssimo a gente saber de onde que veio o erro, né? Porque do contrário você pode errar mais uma vez e outra, e aí entra numa sequência de jogar ingrediente fora, e esse não é o grande intuito, né? Então eu parei para pensar um pouco e comecei a tentar rastrear onde que estava esse erro. Primeira coisa que eu tive que pensar, o gosto que eu senti, ele não era um gosto de contaminação. Então isso já eliminou uma série de possibilidades, né? Agora, não sendo um gosto de contaminação, o que aconteceu ali? Tinha vegetais, tinha água e tinha sal. Ia ser de um desses três aí, né? Ia vir de um desses três esse resultado. E aí o que aconteceu foi que esse sabor, quando eu passei a perceber melhor ele, eu identifiquei um certo gosto de cloro, né? E o cloro vem da água. Porém, o que acontece é que eu usei água filtrada, né? A água que eu tô tomando, inclusive, e quando eu tô tomando essa água eu não sinto o gosto de cloro. Só que aí que eu fiquei pensando na coisa, era gosto de cloro, podia vir da água, mas a água não tinha gosto de cloro. O que está acontecendo, né? Não é possível isso acontecer. E aí fiquei pensando nisso, até que a Rita, minha companheira, ela chegou para mim e falou: nossa, tô com sede, e eu já bebi umas 3 garrafas de água hoje. Daí eu pensei, falei, mas quem que toma 3 garrafas de água, né? Por que tá tomando tanta água assim? E aí que começa, né, a ligar pontinho com pontinho. Eu tô no verão aqui, realmente fazendo calor, e aí a gente toma mais água. E aí o meu filtro, ele é aqueles filtros que você coloca numa jarra e a cada 2 meses ele é trocado, né? Porque 2 meses é uma média, mais ou menos, de acordo com o ciclo de água que está sendo filtrada ali, porque chega uma hora que ele satura e aí começa a deixar passar alguns componentes na água, né? E daí que eu pensei nessa situação, que pelo fato de a gente estar no verão e estar consumindo mais água, aquilo lá já filtrou muito mais. Então, antes de dar os 2 meses, aquele filtro já saturou. Portanto, começou a deixar passar algumas partículas de cloro. Esse é que foi o grande lance da coisa, tá? E agora eu vou explicar um pouco mais sobre o cloro. Por que eu não estou sentindo bebendo e quando eu fiz o probiótico eu senti o gosto de cloro, né? O que está acontecendo nessa situação aí? Primeira coisa é que você falar de uma água contaminada, ela não é só contaminação bacteriana, mas ela pode ter também a contaminação de componentes não desejáveis para a finalidade que você vai usar essa água. E para isso, por exemplo, o cloro, ele é um contaminante. A gente precisa ter cloro zero na água, tá? Por isso que é importante a água ser filtrada ou ser água mineral. A água mineral, obviamente, vai ser um pouco mais segura até do que
do que a água filtrada, justamente por essa possibilidade que aconteceu comigo aqui. É claro que a chance é um pouco menor, mas aconteceu e eu estou compartilhando isso. O que acontece é que o cloro em si, quando ele está num meio e acontece uma fermentação, as bactérias elas podem fazer algumas transformações e esse cloro ele vai se ligar a algumas moléculas de fenol. E aí é formado um composto chamado de clorofenol. E é aí que está a diferença. O que eu senti no probiótico foi o clorofenol, que ele veio justamente depois da transformação vinda da fermentação. Na água que eu estava bebendo, tinha cloro, mas eu não conseguia sentir o cloro. E sabe por quê? O limiar sensorial para o clorofenol é muito mais baixo, ou seja, a gente precisa de uma quantidade muito pequena de clorofenol para que a gente possa sentir esse sabor medicinal, esse sabor que vai lembrar um band-aid, um esparadrapo, sei lá. Mas o fato é que o cloro, por exemplo, para você ter uma ideia, né, entre 0,4 e 0,8 mg por litro, a gente já consegue sentir. E o clorofenol, a gente vai falar em microgramas por litro, ou seja, 0,0001 a 0,001 miligrama por litro, a gente já consegue sentir o clorofenol. Então, foi isso que aconteceu, a água ela estava contaminada com cloro, portanto, né, não é nada, nossa. E como que você tem certeza que a água não vai ter cloro? Se você aquece a água a 45 graus, em 30 minutos esse cloro ele vai ser evaporado. Tá? É uma das maneiras mais simples e seguras de você garantir que a sua água ela está livre de cloro. Agora, a filtração com carvão ativo é uma outra saída. E por fim, é a ideia da água mineral. Quando você for fazer, de repente, alguma operação que envolva uma maior quantidade de água e quer ter certeza que aquilo vai ser bem feito, a água mineral, de repente, ela acaba sendo uma grande saída. E aí, já tinha pensado nessa possibilidade de contaminação da água? Conta para mim nos comentários se você já teve alguma situação dessa, que a gente continua essa conversa nos comentários.